Bom, pessoal, então, esse segundo capítulo a gente vai falar sobre tecnologia e ciência, tá bom? E da importância da tecnologia e da ciência para a nossa vida. Primeira coisa importante que vocês têm que pensar é o seguinte, tá bom? Vamos fazer uma aula introdutória agora, para a gente pensar o seguinte. O ser humano, enquanto ser, né, enquanto animal, ele é um dos animais mais fracos que existem na natureza, né? A maioria dos outros animais, eles nascem e precisam de muito pouco tempo para poder se adaptar ao ambiente ao qual ele pertence, né? Ele se adapta, né? Os outros animais, eles têm uma capacidade mais limitada de adaptação do que o ser humano, né? Vou dar um exemplo muito simples. Um urso polar não vai viver no deserto, né, do Saara, mas um ser humano consegue sobreviver, né, mais ou menos bem, tanto no deserto do Saara quanto lá no Alasca, no Polo Norte. Porque o ser humano, ele, apesar de ser muito fraco, ele consegue adaptar o meio ambiente para sobreviver. E aí entra a tecnologia. Por quê? O ser humano, ele só consegue adaptar o meio ambiente quando ele faz uso de tecnologia, né? Os nossos ancestrais mais antigos, eles dependiam de viver em caverna para se abrigar do tempo, né? Do sol, da chuva, de se proteger dos outros animais. Só que, se o ser humano, né, se os nossos antepassados hominídeos, né, não tivessem, por exemplo, dominado o fogo, é muito provável que eles tivessem simplesmente desaparecido, como outras espécies que não desenvolveram, que não conseguiram dominar o fogo, né, como o Homo habilis, eles simplesmente desapareceram. Porque fazer fogo é conseguir reproduzir um fenômeno da natureza. Para isso você precisa de tecnologia. Então, bater pedra na outra, fazer lá o negocinho com a madeirinha. Você está dizendo que isso é tecnologia, professor? Claro, é tecnologia. Óbvio que é tecnologia. Né? Porque ele vem de uma técnica, de uma capacidade de fazer. O arco e flecha é tecnologia, professor? É tecnologia. Por quê? O ser humano, ele é fraco, como eu disse. Ele nunca, salvo um milagre, vai vencer um tigre numa briga. Mano a mano vai ser muito difícil. Agora, o ser humano, ele consegue desenvolver tecnologia para compensar as suas limitações. Ou seja, um arco e flecha, ele torna o ser humano mais poderoso do que um tigre, porque ele pode, à distância, derrotar um tigre. Um arco e flecha, uma lança, um escudo para se defender. A roupa é uma forma de tecnologia? Porque ela inicialmente, para que a roupa foi inventada? Para nos proteger do frio, né? Então, a gente está fazendo o quê? A gente está se adaptando e adaptando o meio ambiente a nosso favor. As casas nada mais são do que, abre aspas, né, as nossas cavernas modernas. Por que você mora numa casa? Para não viver no tempo, né? Na chuva, no sol, no frio, na neve. Então, é para isso que você... Hoje, o Yuri falando, a roupa protege as partes íntimas. Sim, porque com o passar do tempo, a gente, ser humano, desenvolveu a noção moral, olha que a gente falou moral, de intimidade, de pudor, né? De que não seria adequado a gente sair por aí mostrando as nossas partes íntimas. Mas, ora, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não estranharam o fato dos índios andarem nus, porque os índios não tinham desenvolvido a mesma noção de vergonha, né, de pudor que os europeus. A noção de pudor, pessoal, ela é cultural, tá bom?
ela varia de cultura para cultura, né? De religião para religião. Tá bom? E aí é só para a gente falar um pouquinho do exemplo que o pessoal deu aqui. Mas olha só. Para além disso, então voltando aqui. Então, quando a gente está falando de técnica, de tecnologia, e é claro que a gente está aqui hoje, por exemplo, nós estamos distantes, né, dos outros, assistindo aula via internet. Essa tecnologia, ela nos ajuda, ela supre uma necessidade. E aí é outra coisa importante para a gente pensar também, continuando aqui no mesmo ritmo que a gente tinha dito. O ser humano, pessoal, ele inventa coisas para suprir as suas necessidades, as suas carências. Inicialmente, essas carências, essas necessidades, lá num passado muito longínquo, eram as necessidades biológicas. Assim, eu preciso de roupa para me proteger. Eu preciso de um arco e flecha para caçar, né? E também para me proteger. Eu preciso do fogo para poder me aquecer. Eu preciso de casas, porque não dá para viver todo mundo, né? Aquela galera lá nas cavernas. Então, reparem que os seres humanos desenvolvem a tecnologia porque eles precisam responder a novos problemas. Problemas entre aspas, problemas no sentido negativo, né? Mas ele precisa responder a novos problemas, às novas necessidades, que elas são derivadas da própria existência, né? Então, pensem, por exemplo, vocês lá na passagem do Paleolítico para o Neolítico, né? Vocês devem ter estudado isso, história, não faz muito tempo, quando os seres humanos, o que eles fizeram? Eles desenvolveram a agricultura, né? Isso é uma técnica, um jeito de fazer, né? De plantar, e assim, eles não têm a necessidade de se alimentar, então ficar perto dos grandes rios, né? Para poder pescar, vai pescar como? Né? Precisa de uma lança ou de uma rede, né? Vai precisar de um barco para poder muitas vezes ir até um determinado ponto do rio ou do mar. Tudo isso é tecnologia. Para quê? Para suprir necessidade. Necessidade, nesse caso, da sobrevivência. Então, quando eu desenvolvo as técnicas da agricultura, eu estou respondendo às necessidades biológicas, né? Eu preciso me alimentar. E como é um período da história muito instável, assim, ficar para lá e para cá com uma galera de 40 pessoas, assim, num grupo nômade, não é fácil. Isso dificulta muito a nossa vida, isso causa muitos problemas. Então, se eu paro num lugar que eu consigo pescar, que eu consigo criar animais, que eu consigo praticar agricultura, então isso facilita a minha vida. Ótimo, professor, muito bem, facilita. Só que aí surge o problema. E onde é que vai morar essa galera? Opa, teremos que criar abrigos. Esses abrigos são o que nós chamamos hoje de casas. Ah, professor, mas hoje as casas têm várias funções, né? Para além, poxa, tem um quarto, tem, poxa, sala de não sei o quê. Aí o cara quer fazer uma casa mais bonita do que a outra. Sim, mas a gente está falando, pessoal, de 10 mil anos depois, né? 10 mil anos depois, nós temos outras questões a serem resolvidas. Então, reparem que a tecnologia ela é muito importante para o ser humano. Ponto. Dito isto, a gente tem que chegar para a segunda parte da importância da tecnologia, que é o seguinte, pessoal. Toda tecnologia, uma vez que ela é aceita pela sociedade, ela cria impactos nessa mesma sociedade. Que impactos são esses? E aí entra algumas questões que a gente vai trabalhar ao longo desse capítulo, que é as tecnologias, pessoal, as invenções humanas, elas têm o seu lado positivo e, se mal utilizadas,
tem o seu lado negativo. É, professor? É. Eu posso utilizar o arco e flecha para caçar algum animal, né? Eu preciso para me alimentar. Eu também posso utilizar esse mesmo arco e flecha para machucar outra pessoa. E a culpa é do arco e flecha, professor? Não. Você pode fazer isso com uma enxada. Você pode utilizar uma enxada para praticar agricultura, ou você pode usar uma enxada para machucar alguém. Então, os usos da tecnologia, pessoal, são usos que obedecem a critérios humanos, tanto para o certo quanto para o errado. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso pelo seguinte motivo. Muitas vezes a gente diz, mas tal tecnologia é ruim. Não necessariamente. Ela pode estar sendo mal utilizada. Não é? O Albert Einstein, o grande cientista Albert Einstein, ele participou do projeto para o desenvolvimento da bomba atômica. Assim, ele mesmo deixou isso registrado, foi um dos maiores arrependimentos da vida dele. Porque, inicialmente, né, assim, a fissão do átomo seria para criar energia. Né? Tem a usina atômica hoje que cria energia, alimenta vários lugares do mundo, né? Várias cidades do mundo. Então, é um uso benéfico da energia atômica. Agora, existem os usos maléficos da energia da bomba atômica, da energia atômica, por exemplo, como uma bomba. Então, veja, não é a tecnologia em si, mas é o que o ser humano, o ser humano a utiliza. Então, isso é sempre muito importante da gente prestar atenção, para a gente não ficar utilizando, não, mas a gente utiliza ruim, então nós vamos tirar isso tudo. Então, não é isso, tá bom? Isso é a primeira, esses são alguns pontos para a gente trabalhar, não é? E por que eles são importantes para a gente trabalhar, pessoal? A primeira coisa que você tem que saber é que, assim, o ser humano, ele vive envolto com a tecnologia. Então, ele está lá com a tecnologia sempre sendo utilizada, desde que ele desenvolveu a capacidade de criar tecnologia. Então, assim, ele não vai parar de usar tecnologia. Assim, nós não vamos voltar as nossas vidas para o mesmo patamar que a gente tinha antes dos desenvolvimentos tecnológicos. Nós não vamos voltar para as cavernas. Né? Não teriam cavernas no mundo o suficiente para isso. Então, essa questão é sempre muito importante para a gente pensar. Pessoal, a gente cria coisas, nós muitas vezes nos tornamos dependentes delas. Sim, porque nós construímos as nossas vidas em cima da tecnologia que a gente desenvolve, né? Por isso que hoje, se vocês derem uma olhada aí no entorno de vocês, vocês estão mergulhados em tecnologia. Assim. Vocês estão ou com um telefone celular ou com um computador. Você pode estar com um telefone celular ou um computador carregando em uma tomada que te fornece energia. Você pode estar utilizando uma lâmpada que ilumina o ambiente em que você está. Se você estiver com muito calor, você pode estar utilizando, por exemplo, um ventilador ou um ar-condicionado. Se você, quando acabar essa aula, estiver com muita fome, você pode ir até a geladeira e pegar alguma coisa para comer, enquanto você espera a sua mãe fazer o almoço em uma panela no fogão. E sirva em um prato que você come com colheres. O prato você coloca em cima da mesa e você se senta em uma cadeira. Tudo isso é tecnologia. E depois de almoçar, né? Se você for um cara que fizer todas as suas atividades, uma menina que fizer todas as suas atividades, você vai para a sua cama, né? Utilizando roupas, obviamente, liga de novo o ventilador e pode, de repente, ligar a televisão. E a televisão você pode, por exemplo, conectar na Netflix e ver um filme que foi produzido no Japão. Olha quanta tecnologia envolvida no simples ato de
viver. Então, pessoal, nós vivemos rodeados de tecnologia. E isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? A tecnologia ela é boa quando bem utilizada. Olha aqui a gente, ó, em um momento de pandemia, a gente utilizando a tecnologia para continuar as nossas aulas do jeito que a gente pode. E nesse exato momento, existem cientistas em todos os cantos do mundo utilizando tecnologia para poder tentar desenvolver uma vacina ou um tratamento da Covid-19. E é possível que a gente consiga, né? Afinal de contas, a gente já utilizou a tecnologia e o nosso conhecimento para desenvolver tantas outras vacinas. Então, pessoal, a tecnologia, ela serve para isso. Ela serve para resolver problemas, tá bom? Ela pode criar problemas? Sim, ela pode. E quem decide utilizar ela para o mal ou para o bem? São os seres humanos. Individualmente ou coletivamente, eles podem utilizar uma determinada tecnologia para o mal. Exemplo, estou aqui gravando a aula do computador, né? Se eu fosse um criminoso, eu poderia tentar fraudar, fazer alguma coisa, cometer algum crime pelo computador, né? Quantas pessoas não se dedicam a isso? E a culpa é do computador? Não, não é do computador. A culpa é da pessoa que decidiu utilizar o computador de forma criminosa, né? Então, reparem isso. É sempre muito importante a gente pensar nessa relação entre tecnologia e o nosso cotidiano, né? Agora, na quarentena, né? Nessa situação em que a gente está, ou deveríamos estar, em distanciamento social, né? Tem outras pessoas algumas pessoas que infelizmente não podem, elas precisam sair para os serviços essenciais. Então, enquanto a gente que pode ficar em casa, a gente está se utilizando muito mais da tecnologia, né? Então, assim, muitos negócios precisaram migrar para atividades eletrônicas, né? Muitos donos, por exemplo, de restaurante, né, para compensar as portas fechadas, aderiram a aplicativos de entrega de comida, né? Muitas pessoas estão utilizando os aplicativos de comunicação, por exemplo, para vender roupa, para vender sapato, enfim, produtos para minimizar, né, esse contato. Então, pode ser que, quando a gente saia dessa quarentena, a tecnologia ela avance um pouquinho mais, no sentido da gente se dar conta que ela pode, sim, resolver muitos dos nossos problemas, né? O que nos cabe é tentar sair dessa pandemia não criando problemas que sejam derivados da má utilização dessa tecnologia, tá bom? Então, a gente, com isso, conclui o nosso conteúdo aqui.